Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompa, quero adorar. A família e a ideologia do gênero. A família é a constituição divina primordial. A família foi a primeira coisa que Deus criou sobre a face da terra. Deus cria os animais, Deus cria o homem, mas quando Deus cria o homem, ele percebe que havia necessidade de constituir algo. Então ele constitui o casamento. Capítulo de número 1, versículo 24 a seguir, Deus olha para Adão e diz: Adão, já está ótimo até aqui, já lhe dei poder para você administrar tudo que tem aqui, dar nome para os animais, criar tudo, mas é importante que você tenha alguém contigo. Isso Deus percebe. Então Deus pega e cria da costela de Adão a mulher, uma adjuntora, para que estivesse junto com ele. E a Bíblia faz questão de dizer que Deus os criou, macho e fêmea. Ou seja, havia uma distinção sexual entre esses dois, entre homem e mulher. Não só biologicamente, mas também socialmente, mas também culturalmente. Por quê, pastor? Porque socialmente Deus estabeleceu o homem como provedor do lar. Gênesis capítulo 3. Socialmente, Deus estabelece o homem como o provedor da casa. Deus estabelece a mulher como aquela que geraria filhos. Então Deus cria também uma distinção social e cultural. Quando ele diz: eu vou lhe fazer uma adjuntora, na cultura ele estava dizendo: eu vou acrescentar a você aquilo que você já é. Eu não estou colocando alguém para ser maior ou menor do que você, estou colocando alguém para lhe acrescentar. Então Deus cria o ser humano, estabelece o casamento, estabelece depois a família, e esta é a base da sociedade. Nós aprendemos aqui, quando estudamos sobre a família no século 21, sobre as distorções familiares, aprendemos que existem algumas linhas familiares. Existe a família nuclear, você lembra qual que é? Meu Deus, me ajude. Família nuclear é composta pai e filhos, correto? Família nuclear, pai, mãe e filho. Família extensiva é quando a família se estende para outros adeptos da família. Você já viu o caso onde mora tio, tia, sobrinho, filho, mãe, pai, todo mundo junto? Pensa numa tribulação, irmão. Misericórdia. Só Deus para dar conta. É igual Israel no Egito, é igualzinho. Se alguém me falar que conhece uma que dá certo, que vive mil maravilhas, vivendo uma família extensiva, me mostra qualquer, que eu quero estudar esta família. Por quê, pastor? Porque a família nuclear é a base. A família nuclear foi a qual Deus criou. Deus cria Adão, Deus cria uma adjuntora para Adão, e depois Deus diz para a mulher que ela teria filhos. Esta é a família nuclear. Família extensiva é aquela em que outros adeptos, parentes, fazem parte desse núcleo. E também existe a família global, aquela aldeia, né? Isso acontece muito com os índios, em lugares onde
onde vilas, onde pessoas moram juntos, compartilham junto de tudo que tem e daquilo que possui. São esses 3 tipos. Mas a família base, criada por Deus, está aqui. Está aqui. A Bíblia diz que Deus criou Adão, faz Eva para ser-lhe a disjuntora, e depois a Bíblia diz que esta geraria filhos. Então esta é a família base. E qual é a intenção da ideologia do gênero? A ideologia de gênero é justamente focada nesse aspecto, em destituir a família nuclear. Não existe mais o papel do pai e da mãe, homem e mulher. Este papel pode ser socialmente mudado. Pode ser 2 mulheres criando um filho ou uma filha. Podem ser 2 homens criando uma criança. No papel, a lei, se fosse aprovada, constituiria esta família como uma família nuclear, fazendo com que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, fosse distorcida na sua essência. Daí o cuidado que nós temos que ter com a ideologia de gênero. Pastor, mas graças a Deus não foi aprovado pelo Senado, não foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Verdade esta, o texto não foi inserido da forma em que os LGBTs e outros grupos queriam que fosse. Mas ela não deixa de existir no contexto nacional, não deixa de existir no contexto estadual e muito menos no contexto municipal. Deixa eu fazer uma pergunta: quantos pais aqui têm filhos na escola? Quantos já tiveram acesso ao Plano Municipal de Educação? Meu Jesus. Vou perguntar de novo, talvez você não entendeu. Quantos já tiveram acesso ao Plano Municipal de Educação? 1, 2. Quantos foram? Isso aqui foi divulgado, irmão, no Facebook a semana inteira, o ano passado. Foi divulgado na rua, carro de som, porque eu pessoalmente ouvi, e na rádio, que haveria a aprovação do Plano Municipal de Educação. Correto? Ok? Quantos ouviram? Agora eu vou fazer a segunda pergunta: quantos foram? Meu irmão, o negócio arrocha aqui. Sabe por quê? Porque nós colocamos o nosso filho lá e largamos. Aí vamos lá levar 1h da tarde ou 7 horas da manhã e vamos buscá-lo às 5 horas da tarde ou às 11 horas. Esta é a realidade. Isso aqui nós não podemos nos omitir disso aqui. Nós temos uma grande deficiência como pais. Eu vou começar alertando isso aqui, como pais, porque nós não sabemos que material didático o nosso filho está usando. Perdoe, mas eu vou frisar isso aqui, que tem pais que nunca olhou no livro do seu filho. Pais que quando faz reunião escolar, ele tem dificuldade de ir lá. Ah não, é só mais uma reunião chata. Plano Municipal de Educação, não, isso é coisa dos professores, não tem nada a ver comigo. Você sabia que foi aprovado pelos pais no plenário da Prefeitura Municipal o Plano Municipal de Educação? Se os pais decidissem que o plano não estava de acordo, eles tinham que mudar. Mas você sabe que 80% dos participantes foram funcionários públicos, porque foram obrigados a estarem lá. Nós temos essa dificuldade. Eu começo aqui alertando sobre isso, justamente para você entender onde é que nós estamos. Olha a casca de ovo que nós estamos pisando e não sabemos. Estamos pisando em terreno perigoso e não conhecemos o terreno que nós pisamos. Por quê, pastor? Por questão de omissão. Vou repetir, por questão de omissão. Eu estou falando de nós como pai, porque eu tenho um filho na escola também. Nós somos omissos. Nós largamos o nosso filho na creche, largamos o nosso filho na escola, e aí só vamos lá para buscar. E alguns, me perdoem, que esses dias eu estava propositado aí numa reunião na escola,
e eu ia pedir a palavra para a diretora, irmãos, que é assustador você ver criança de 7, 8 anos saindo de bicicleta nessa avenida aqui, indo para a escola sozinho. Esses dias eu presenciei na porta da escola algo que me deixou assustado. Eu vi, por questão de milésimo de segundo, uma criança morrer. A sorte que a motorista que estava no carro era muito habilidosa, ela freou em cima da criança. A criança é desnorteada, irmão, porque criança de 7, 8 anos, ele está passando por um processo para entrar na pré-adolescência. Você já viu criança nessa idade? Ele tromba até com a parede. Ele sai andando e tromba sozinho. Ele sai andando e peita no sofá e cai rolando do outro lado, sem saber o que aconteceu. Aí nós largamos os nossos filhos de bicicleta para atravessar uma avenida inteirinha dessa aqui, irmão. Eu tenho pavor de andar nesta cidade às 11 horas da manhã e às 5 horas da tarde. Eu tenho medo de dirigir nesta cidade nesse horário, às 11 da manhã e às 5 da tarde. São crianças saindo do meio da avenida, atravessando a rua, carro passando, caminhonete. Eu até brinquei esse dia, eu falei, Deus é na vida dessas crianças, porque até hoje nunca morreu nenhum aqui, que eu saiba não. Mas é Deus, irmão, porque não existe uma lógica dessa. Menino sai da frente daquela escola, eu estou falando da que eu conheço, da 25, sai desnorteado de cima da calçada, entra no meio do asfalto, e de repente cai na porta. Eu já presenciei vários acidentes de criança tombando, caindo, se ralando inteira. Estou falando isso aqui para nós abrirmos a nossa visão sobre o que nós iremos aprender nesta noite, porque a ideologia do gênero não parte só da questão do governo, não, nós temos participação ativa, nós vivemos em uma democracia, nós votamos, nós decidimos. Aqui nós tivemos um embate, porque o termo gênero foi citado 3 vezes no Plano Municipal de Educação. Talvez a leitura incorreta, alguns exageraram na sua apologia, mas entendemos no final um consenso, entramos num consenso, que o termo gênero, ele é referente ao sexo, masculino ou feminino. O que nós não podemos aceitar é a ideologia, ou pseudo, que ela foi desmistificada também, a ideologia de gênero. Amém? Eu posso continuar? Então vamos iniciar aí em nome de Jesus. Em toda a história da igreja cristã, vou repetir, em toda a história da igreja cristã, podemos pontuar vários ensinos contrários a que a igreja professa. Isso é um fato inegável, nós vivemos isso desde a igreja primitiva. Nós somos confrontados às nossas ideologias. O cristianismo sempre sofreu oposição ideológica. A ideologia de gênero, que tem sido pauta para os últimos debates socioeducacionais, é um assunto que precisa ser refletido com seriedade pela igreja, e não pode ser ignorado, não pode, pelo simples fato de ser uma proposta, alteradora do modelo bíblico, porque a ideologia de gênero muda tudo aquilo que a Bíblia ensina na sua essência, como primordial, como principal. Observe isso aqui, para a sexualidade humana, a saber, homem e mulher, texto esse que nós já lemos. Deus fez o que, irmãos? Macho e fêmea. Foi específico o que Deus fez. Então a ideologia do gênero vem para mudar isso. Na essência, a ideologia de gênero diz que a pessoa desenvolve o ser homem ou mulher, não é na biologia, não é na sua essência física, é no convívio sociocultural. Por isso que eles querem mudar o modelo de família nuclear, porque em casa o menino aprende com o pai que homem é homem, com a mãe que mulher é mulher. Mas sendo criado por 2 mulheres ou 2 homens, qual será a figura da paternidade ou da maternidade? Então a ideologia do gênero vem trazendo isso. Até aí tudo bem, porque dentro da sua casa cada um faz o que quer. É lá para frente que eu quero que você entenda por que nós temos que ter cuidado de defender a palavra de Deus como ela é, para não corrermos um sério risco. Ah, pastor, mas não está afetando meu filho, aqui em casa eu ensino para ele, não tem problema, eu não vou. Eu vi um pastor certa feita dizendo: o Silas Malafaia está fazendo bagunça.
Pastor Silas Malafaia está fazendo tanta bagunça que ele está prejudicando já. Para mim é o único cabra macho que tem cinto nas calças e que tem coragem de defender o que a Bíblia ensina. É o único que está na mídia metendo a cara e sofrendo perseguição. É o único. Quantas lideranças eclesiásticas que nós temos aí a nível nacional? Eles aparecem para pregar aquelas mensagens teatrais, aparece. Eles pagam 2 milhões por 1 hora de programa, 1 vez por semana, 4 vezes por mês, para pregar aquelas mensagens teatrais que eles pregam, que é só teatro. Aí eles têm coragem, mas ninguém dá a cara para defender o evangelho do jeito que ele é. Ninguém dá a cara para ir lá e defender, dizer, não, a Bíblia diz assim, eu defendo a palavra. Ninguém. Por quê, pastor? Porque quando você confronta, nós vamos aprender lá no final o que é politicamente correto, e o que não é. E tem muitos entrando nessa embarcada aí, achando que o politicamente correto é não dizer nada. Não, eu preciso omitir algumas partes da Bíblia para que eu não ofenda A, para que eu não ofenda B. Eu não posso ser muito verdadeiro. A Bíblia diz, irmãos, claramente que o nosso falar tem que ser o quê, irmão? Porque o que passa disso é o quê? Você está entendendo? Amém? Posso então continuar? Para frente, por favor. A ideologia do gênero, o engodo da pós-modernidade. Observe isso aqui. Primeiro, a ideologia do gênero opõe-se radicalmente à visão bíblica e cristã da pessoa e da sexualidade humana. Segundo eles, um menino nasce menino, mas pode se tornar uma menina. Segundo eles, uma menina nasce menina, mas no transcorrer, ela pode se tornar um menino. É uma questão sociocultural, segundo a ideologia do gênero. Nenhum ser humano nasce, segundo a ideologia do gênero, com homem ou mulher definido na sua biologia. Para frente, por favor. Tal ideologia não apenas contrasta com a visão bíblica e cristã, mas também com a verdade da pessoa e da sua vocação humana. Na Noruega, um dos países que mais se destacaram, na Holanda, melhor dizendo, dos países que mais se destacou a questão da ideologia do gênero, foi feita uma pesquisa entre esses que acreditavam fielmente que a pessoa pode decidir o que ela será depois, sobre a questão da profissão. Olha onde é que eles foram pegos. 95% das mulheres escolheram trabalhos feministas e 90% dos homens trabalhos masculinos. Daí foi distorcida a ideia de que o ser humano nasce biologicamente, mas socioculturalmente ele pode mudar. Como assim, pastor? Se eu posso decidir o meu sexo, mas o trabalho que eu quero é este. Foi aí que virou um documentário. Se você tiver a oportunidade de assistir, assista. Não me lembro o nome agora do documentário, nem anotei também, mas é um documentário extraordinário. Foi feito por um ator americano. Ele trabalha na área de comédia, ele é cômico, mas ele fez essa matéria muito interessante, sobre a desmistificação da ideologia de gênero na Holanda, principalmente. Amém? Posso continuar? Vamos lá. Prejudica a realização pessoal a médio prazo e defrauda a sociedade. Eu vou repetir: prejudica a realização pessoal e a médio prazo defrauda a sociedade. Isso é um dos engodos da pós-modernidade. Pode continuar para frente. É importante saber que a palavra gênero substitui por uma ardilosa e bem planejada manipulação da linguagem o termo sexo. Quantos já fizeram um cadastro, uma ficha, ou já preencheu é que é o nome daqueles currículos vitae, aqueles de emprego? Quantos? Até alguns anos atrás se usava o termo sexo. Você definia feminino ou masculino. Hoje já não existe mais em quase nenhum documento, até porque já é proibido. Você tem que colocar gênero. Qual é o seu gênero? Por quê? No gênero não existe uma definição específica de homem e mulher.
Não existe. Nos Estados Unidos, a maior rede social hoje, você que já fez cadastro no Facebook já deve ter observado isso. Quando você vai fazer o seu cadastro lá, pergunta qual é o seu gênero, já tem mais de 50 opções. Só falta colocar transgênico, mas não tem ainda, mas vão colocar daqui uns dias. Mas tem transexual, homossexual, bissexual, como é que é aquele outro, hermafrodita, aquele outro, me esqueci, são inúmeros termos que você até perde de vista. Nos Estados Unidos já é lei obrigatória, todo cadastro feito online, todo cadastro feito em empresa, você tem que colocar opções de gênero. Você não pode colocar alguns cadastros, por exemplo, pré-prontos, onde você entra no sistema e escolhe F ou M, ou masculino e feminino, já não pode existir mais. Já tem que ter inúmeras opções. Qual dessas você é? Não é só masculino e feminino mais. Esse é um dos perigos da ideologia de gênero. Até então, pastor, nós não estamos sendo atingidos em nada, então dá para nós irmos muito bem, verdade. Mas o cuidado começa aqui. Para frente, por favor. Os principais postulados da ideologia de gênero. Para os defensores dessa bizarra ideologia, observe isso aqui: homem e mulher não se diferem em questões naturais e biológicas, apenas em um conceito cultural e social. Vou repetir para ver se você entendeu. Você entendeu o que eu disse? Vou perguntar de novo, irmão, que tem gente que está viajando aqui na maionese, meu Deus do céu. Você entendeu o que eu disse com essa leitura? Você está me acompanhando? A linha de raciocínio você está só lendo comigo, que aí você não vai aprender. Você vai acumular um monte de informação e vai voltar para casa sem nada. Quero que você acompanhe comigo. Eu estou fazendo questão, irmão, de estar aqui pausadamente, parando em cada assunto, em cada leitura, para a gente explicar. Então me acompanhe, por favor. Para os defensores dessa bizarra ideologia, homem e mulher não se diferem em questões naturais e biológicas, apenas em um conceito cultural e social. Entenda comigo aqui. Segundo eles, o sexo do homem ou da mulher, o órgão genital, ou a forma com que o corpo desta criança, homem e mulher, desenvolve no decorrer da sua vida, não tem diferença nenhuma. O homem decide ser homem porque foi imposto pelo pai. Eu estou traduzindo isso aqui para você, o que é esta ideologia aqui. Segundo essa ideologia de gênero, a mulher só é mulher porque isso foi lhe imposto pela mãe. A mãe diz: tu é mulher, tu é menina, menina não mija em pé, menina urina sentada. Aí foi inculcando tudo, tanto isso. Estou falando aqui o que esses pensadores pensam, que a mulher se tornou mulher, mas a diferença corporal não faz dela uma mulher. Existe uma lógica racional para isso? Me ajude, por favor. E segundo eles, contrataram a Holanda, cientista do mundo inteiro, e investiram do governo holandês 56 milhões em pesquisas para provar a ideologia de gênero. Mas infelizmente ela foi desmistificada pela ciência. Amém? Esta premissa não apenas promove o fim da construção divina da família, pai e mãe, como também influencia toda e qualquer prática sexual, já que não existiria distinção sexual social de homens ou mulher. Então não tem nenhum problema, homem com homem, mulher com mulher, homem com animal, mulher com animal, não tem nenhum problema. Inclusive em alguns países, a lei já é aprovada, não é crime. Até a zoofilia. Zoofilia é a prática sexual com animais. A zoofilia já não é proibido mais, desde que você não machuque o animal. A lei abre parênteses para dizer isso. A lei abre parênteses para dizer: desde que você não machuque o animal, não tem problema, é normal. O conceito em si é normal. Irmãos, nós estamos partindo para um princípio de que, se nós não tivermos cuidado, daqui um pouco, se nós não tivermos pessoas para defendermos
lá no Senado Federal, lá na Câmara dos Deputados Federal, lá no Senado, nós teremos dificuldade de ter igrejas e de pensar por conta própria e de falar o que nós pensamos. Não vai demorar isso aqui não. Sabe por quê? Porque há pouco tempo atrás eu dizia isso aqui, em cima desse púlpito. Eu disse: você sabe qual que é o grande problema nosso? Que nós inculcamos que nós temos que colocar um presidente evangélico na direção da nossa nação. Esse é o maior erro que nós temos, de pensar isso. Porque nesse foco nós perdemos o foco de colocar senadores e deputados federais, que são estes que aprovam a lei nacional. O presidente não aprova nada, você sabia disso? Tem gente que coloca a culpa tudo em o presidente é o culpado disso, é o presidente é o culpado daquilo. Não, o presidente sanciona a lei. Você sabe o que é sancionar? A lei chega pronta, aprovada e votada, e ele só assina e toca para frente. A lei já vem de lá aprovada, ela é debatida, ela é dentro do Senado e dentro da Câmara dos Deputados Federal. Então nós temos que ter esse entendimento. Nós temos que colocar defensores nossos lá, nessas instâncias. A nível de município, do mesmo jeito. Não é o prefeito que vota a lei, são os vereadores. Daí a importância de nós termos representante. Hoje nós temos uma Câmara Municipal com 9 vereadores. Perdoe-me que eu vou falar aqui, porque eu não tenho papa na língua. Nós temos 2 homossexuais dentro da nossa Câmara e nenhum cristão. Você acha que é fácil, irmão? Hã? Nós temos uma Câmara Municipal com 9 vereadores e nós temos 2 que optaram pela homossexualidade. Aí é problema individual de cada um. Não estou condenando aqui, estou sendo claro aqui para você entender. Por que nós não nos unimos para fazer a diferença? É porque nós não entendemos a ideologia, nós não entendemos a visão. Nós fomos ensinados durante muitos anos que política é do demônio, que política é do diabo, que a política é só Satanás puro lá, vestido de chifre e tridente na mão, e nós somos ensinados assim, e hoje nós temos resistência. Tem algumas igrejas, perdoe-me dizer isso aqui, que nem votam. Você sabia disso? Tem algumas igrejas aí, algumas, não vou citar nome aqui por questão de ética, eles não podem votar, eles não são apatriados, eles não podem ser patriotas. No dia da votação, eles justificam a sua votação, eles não votam. Desde quando eles tiram o título de eleitor, nos 16 anos de idade, até a sua vida adulta, até a sua velhice, ele não vota, não pode, porque ele é só cidadão do céu. Eu já disse aqui que o céu é o nosso lugar, não é isso? Mas por enquanto nós estamos na onde, irmão? Na terra. Por enquanto nós estamos aqui. Vou mais para frente para não amarrar o assunto, que o horário vai indo embora muito rapidamente. Os principais postulados, abra sua revista aí, por favor, da ideologia de gênero. Os principais postulados da ideologia de gênero. A escritora e socióloga alemã Gabriele Kamp disse que a ideologia de gênero é a mais radical rebelião contra Deus possível. O ser humano não aceita que é criado homem e mulher, e por isso diz: eu decido, esta é a minha liberdade, contra a experiência, contra a natureza, contra a razão e contra a ciência. É a perversão final do individualismo, roubar do ser humano o que lhe resta da sua identidade. Eu fiz questão de frisar aqui uma palavra, só para você compreender comigo, irmão. Você sabe o que é perversão? Perverter. Me ajude. Mais, me ajude aí, irmãos. Perverter, o que é? Se destruir. Mais alguém? Alguém que se perdeu? Mais alguém? É perverso, perverter, qual o sentido desta palavra?
Ato de abominação. Mais alguém? Se corromper. Amém? Ninguém mais quer me ajudar? Tem liberdade. Tirar o direito de algo. Perverter. Perverso. Hã? Ninguém, irmão. Inverter é perder a identidade do Pai. Eu vou repetir para você gravar isso aqui, irmãos. Perverter, perder a identidade do Pai. Do Pai quer dizer de Deus. Por que que o diabo trabalha arduamente para o homem se perverter? Porque nós fomos criados à imagem de quem? De Deus. Nós somos a imagem de quem, irmão? Do Pai. Qual foi a primeira coisa que ele fez quando Deus criou o homem e a mulher? Eu vou perverter o homem, fazer com que o homem perca a identidade do Pai. Aí o Romanos 3:23 diz assim: e todos pecaram, todos nós que nascemos depois de Adão, irmão, não nasceu ninguém santo, viu? Ninguém mais nasceu salvo. Você precisa aceitar Cristo para ser salvo. Não existe eu sou bonzinho, eu faço bem para todo mundo, eu dou cesta básica para os outros, quando aparece pedindo as coisas eu sou o primeiro a doar. Não vai levar ninguém para o céu. Quem leva é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então nós nascemos sem esta identidade. Por isso que Paulo escreve aos Romanos que foi nos dado o direito de outra vez, olhe bem, outra vez sermos chamados filhos de Deus, porque nós tínhamos perdido essa identidade, mas no momento que Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, o véu é rasgado, aí agora o acesso fica livre. Eu posso chegar e dizer: Pai, eu quero recuperar minha identidade de volta. Então perverter isso. E esta socióloga, ela diz algo interessante aqui, olhe bem: contra a experiência, essa tal liberdade é contra a experiência, é contra a natureza, é contra a razão, é contra a ciência, é a perversão individual do individualismo, o ser humano individualmente perdendo o que lhe resta de oportunidade de ter a identidade do Pai. É roubar do ser humano o que lhe resta da sua identidade. Isso é perverter. Vamos lá? Primeiro, a identidade de gênero. Os sexos masculino e feminino, segundo esta teoria, segundo esta ideologia, olhe bem, não passariam de construções socioculturais. Embora exista um sexo biológico, isso você já descobre lá na ultrassom, não é assim? O médico faz a ultrassom e diz assim: é menina. Dá uma olhada e diz: é menino. Mas segundo essa ideologia, essa construção biológica não afeta em nada. É uma construção sociocultural. Por quê? Porque embora exista um sexo biológico, todo indivíduo teria o direito de escolher o seu sexo social. Eu tenho um órgão genital masculino, mas só que eu quero ser mulher mesmo. A irmã tem o órgão genital feminino, mas só que ela decidiu e ela tem essa liberdade de escolher que ela quer ser homem e pronto, acabou. Contrariando a lógica racional, contrariando a ciência, não é assim? Contrariando a palavra de Deus, contrariando tudo, irmão. Não tem uma lógica racional para isso. Ensina-lhe. O direito de alterar o nome. Daniele. É um direito, irmão, já é lei aprovada. Então nós olhamos para essa situação e nós perguntamos: para onde é que o mundo vai? Se nós que estamos aqui para defender, porque a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus, para fazer o quê? Anunciar as virtudes daquele que nos
chamou. Anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Esse é o nosso papel. Vamos lá para frente, rapidamente aí. A família, olhe bem, a primeira instituição divina é considerada desde os primórdios o lugar legítimo em que o indivíduo compreende as formas fundamentais de ser um ente humano. Contudo, para a ideologia de gênero, que despreza a distinção do sexo e refuta as bases psicobiológicas da união homem-mulher, a família deixaria de ter o formato pré-estabelecido por Deus desde os primórdios da humanidade. Não teria mais o modelo que eu disse aqui no começo. Qual é? Qual que é o modelo de família base? Nuclear. Amém? Família nuclear. Aprenda isso aqui, porque uma hora você vai ouvir esse termo lá fora. Família nuclear é formada por pai, mãe e filhos. Esta é a família nuclear. Mas eles estão querendo destruir com essa ideologia a família nuclear. Não precisa ser pai e mãe mais. Pode ser mãe e mãe. Ou pode ser pai e pai. Aí cada um escolhe como é que vai ser. Amém? Segundo princípio postulado dessa ideologia do gênero, terceiro, melhor dizendo, vamos lá, é a dessexualização da paternidade. A dessexualização da paternidade na ideologia de gênero, se a família tradicional é um estereótipo patriarcal, logo desconsiderar o sexo masculino a função paterna é uma consequência natural. Filhos gerados por um homem ou uma mulher passam neste modelo a ser gerados por quaisquer grupos ou formações civis. A partir dessa ideia, promovem-se fecundações in vitro, indiscriminadas, buscam-se barrigas de aluguel aleatoriamente, apoia-se de forma inadvertida, em nome do amor, a adoção de crianças por casais homossexuais e assim por diante. Qualquer uma dessas outras ideologias, a partir desta, se torna natural. Se pode ter duas mães, se pode ter dois pais, biologicamente tem como ter um filho? Vou perguntar de novo, me ajude, por favor. Biologicamente tem como ter um filho, duas mulheres? E dois homens? Não tem também. Então, a partir daí, começa a vingar as outras ideologias. Inseminação in vitro entre casais homossexuais, adoção para casais, e assim por diante. Sim, Luiz. Não exatamente, irmã. Ela teria que prestar conta no caso de um aborto, no caso de um... Aí sim, aí configuraria um crime, né? Aí seria um crime de homicídio. Mas no caso, a pessoa que vai criar é que vai ter que gerar a responsabilidade de dar conta dessa criança diante de Deus. Amém? Então, em si, não existe uma lei específica. A Bíblia diz assim, irmão, nós estamos sujeitos a... Lei da onde? A partir do momento que a lei da terra dizer que é crime, a Bíblia prova que é crime. Por isso que nós temos que ter cuidado. Lembra que eu falei agora há pouco sobre a questão do Senado e da Câmara dos Deputados? Porque todo dia, irmãos, estão aprovando lei. E a Bíblia diz que nós estamos sujeitos à lei do homem. Se nós estamos sujeitos à lei do homem, nós temos que participar dela. Porque daqui a pouco eles colocam uma lei lá que vai nos desfavorecer. Aí nós vamos ter que ir contra a palavra. Aí fica um jogo de cintura difícil. Daí o cuidado de nós termos de acompanhar. Sim, Pablo. Foi o que a PL 122 tentou fazer. Aí os pastores deram o nome de a lei da mordaça cristã. Se a lei era aprovada, obrigatoriamente nós tínhamos que fazer, e pronto, acabou. Então daí por que virou o nome, pegou como a lei da mordaça cristã? A partir do momento que ela fosse aprovada, nós não tínhamos direito de recusar, ou então nós éramos processados, corríamos o sério risco de perder um templo, de ser fechado, de ser destituído essa razão social desta igreja se nós rejeitássemos. Sim, Rosenildo.
Inclusive teve vereadores do nosso município que foi convocado por alguns deputados, da qual fazem parte da aliança partidária, para defender fielmente a ideologia do gênero aqui no município. Amém? Só dando base. Vamos continuar aí porque o horário já foi-se. Vamos lá. Subtópico 1.2, difusão do conceito. Não há como negar que essa ideologia está embutida em tudo aquilo que nos cerca. Nesse tópico, discorreremos sobre os principais propagadores da ideologia de gênero. Aqui, que eu disse para vocês que algumas imagens eu fiz questão de não colocar. Não no conceito de nós não mostrarmos para as nossas crianças, até porque as nossas crianças estão vendo na escola. Irmão, é algo nítido, não é nada preto e branco e nada, não, é algo nítido que está sendo mostrado nas escolas para as nossas crianças. Eu estou falando porque eu baixei algumas imagens da cartilha mandada pelo governo nacional, pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura, para as nossas escolas. São imagens que você fica assustado se você vê que o teu filho de 4, 5, 6 anos está vendo lá. Mas vamos para frente aí, porque eu quero falar sobre cada uma delas aqui, em nome de Jesus. Vamos lá. As mídias, já não causa tanta estranheza o fato de a mais popular rede social no Brasil não oferecer aos seus usuários apenas 2 opções para classificação de gênero. Eu já disse isso aqui. Nos Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, por exemplo, além dos habituais masculino e feminino, é possível escolher entre outras 50 opções, como andrógeno, transexual, transgênero, homossexual, bissexual, etc. São vários, são mais de 50 termos já usados. Você escolhe qual gênero você é. Amém? Vamos mais adiante aí. Só antes de entrar nesse tópico aqui, deixa eu falar sobre isso aqui em nome de Jesus Cristo. O grande cuidado que nós, como pai, devemos ter. Pastor, meu filho não tem acesso à internet, ainda não sabe acessar um site, não sabe, graças a Deus. Você já parou para observar os desenhos que os seus filhos assistem? Eu vou falar de um desenho que não vou pedir nem para se manifestar, porque tem pai que deve assistir ou ainda deixar os filhos assistir. Os Simpsons. É o mais depravado de toda a história da humanidade, irmão. É aquele desenho onde implanta na ideia da criança que a sexualidade é algo livre. Na abertura do desenho passa aquele moleque de skate nu. Já começa a distorcer uma ideologia, porque às vezes nós achamos que é só aquilo que bate diretamente. Você sabia que existem informações por trás de algumas frases, desenhos? É chamado de mensagens subliminares, que estão atrás de desenhos que você, pai, nem imagina. Termos que são ditos em desenhos e criança pega hábito de dizer, porque ele ouve 1, 2, 3, 4 vezes e aquilo encuca na criança. E por trás tem um significado. Olha o cuidado que nós devemos ter. Eu já orientei aqui, e vou frisar novamente, talvez alguém não lembra. Pastor Josué Irion, ele é especialista em desenhos da Disney. Pastor Josué Irion, ele é especialista em desenhos da Disney. Irmãos, se você acompanhar o material dele, você vai ficar perplexo com o que os nossos filhos veem, e nós nunca imaginamos que havia mensagens subliminares por trás. Você nunca imaginaria, se você não tivesse uma orientação. Por isso, se você tiver oportunidade, eu sei que você tem, porque a gente tem tempo para ver tanta coisa na internet, procure depois algum material do pastor Josué Irion. Ele tem centenas de vídeos no YouTube. Todas essas são ministrações sobre esses desenhos, que às vezes nós inconscientemente deixamos lá. Não, fica aí, menino, enquanto eu vou fazer comida, vai assistindo esse negócio aí, que é para te entreter um pouquinho. Aí a criança está absorvendo informação. Eu já falei aqui que existe uma área do nosso cérebro que chama inconsciente. Você sabia que toda informação que a gente adquire, ela não é perdida? Ela está numa caixa preta da nossa mente.
Já fiz uma comparação aqui já. Você conhece uma pessoa que você nunca viu. Aí você olha e diz assim: mas parece que eu já vi essa pessoa. Mas na verdade você nunca viu. É porque no seu subconsciente, no seu inconsciente, você viu alguém há 15, 10, 20, 30 anos atrás que era parecida. E quando você viu aquela pessoa, o seu subconsciente trouxe aquela informação à tona. Aí você acha: não, para mim que eu conheço, não, eu já vi. Eu já vi, não, eu tenho certeza que eu já. Mas não é, seu subconsciente ou inconsciente mandando informação de coisas parecidas, que você nem se lembrava, mas seu subconsciente mandando informação. Aí a criança, irmão, na idade de 6 anos, 5 anos, a mente dela é uma esponja. Ela está absorvendo tudo que é colocado nela está sendo absorvida. E a criança está absorvendo informação. A criança está absorvendo informação. Daqui a pouco você ouve o teu filho, a tua filha falando algo que você nunca imaginou que ele ou ela saberia. Amém? Nós temos que ter esse cuidado. Eu vou para frente aqui. A política, volta lá. A política. A questão do gênero causou grande polêmica em 2014, que foi o ano que tentaram inserir no Plano Nacional de Educação, na tramitação do Congresso Nacional no PNE, que estabeleceu diretrizes e métodos de educação para os próximos 10 anos. Bancadas religiosas afirmavam que introduzir a expressão ideologia de gênero deturparia conceitos de homem e mulher, destruindo o modelo tradicional de família. Já os grupos favoráveis diziam que a liberdade da identidade de gênero é fundamental para a luta de direitos iguais entre homens e mulheres e para o respeito à condição humana. Para que você entenda, talvez você nunca entendeu, o plano municipal ele é formado para uma orientação de 10 anos, uma década de ensino. Dentro do plano municipal, orienta o que será ministrado nas aulas, que áreas, que anos escolares, que temas serão introduzidos nesses anos escolares. Uma vez aprovada, só pode ser mudada 10 anos depois, ela não pode ser mudada outra vez. Não pode. Uma vez aprovada, ela só pode ser mudada 10 anos depois. Em 2014 tentaram introduzir no Plano Municipal de Educação Nacional, no Plano Nacional de Educação, a ideologia do gênero, e nós tínhamos uma bancada lá, graças a Deus. Hoje nós temos uma bancada cristã de quase 70 deputados. 70 deputados. Por quê? Porque nós estamos mudando a nossa visão sobre o conceito da política. Nós estamos mudando a nossa ideologia, o conceito sobre política. Estamos mudando e precisamos mudar ainda mais para que nós possamos alcançar níveis maiores ainda. Amém? Então, assim, uma das principais ramificações foram essas. Reforçando aqui o que disse o Rosenildo, quando em 2014 não foi votada, os defensores dessa ideologia começaram a chamar os vereadores dos municípios. Alguns vereadores colocando no Facebook aí que estavam vindo para Brasília buscar recurso, era mentira, tá? Eu acompanhei uns mentirosos aí no Facebook, indo para Brasília buscar recurso, era mentira. Eles foram convocados pelos seus partidos ideológicos para trazerem para o município. Como foi vetado no plano nacional, então agora a intenção era introduzir no estadual e no federal, e no municipal, estadual e municipal. Inclusive eu tenho, na verdade, o deputado Vitório Galo, que é do partido do PSC, do estado de Mato Grosso, ele na Câmara Estadual, orientando os deputados do nosso estado, porque uma coisa é estadual, outra coisa é federal, Senado e federal, instância nacional, deputado estadual não tem nenhum acesso lá, é só aqui dentro do estado. Então ele trouxe em plenário a temática, ele falou sobre o tema, ele orientou os deputados estaduais para não votarem, para não aceitarem no plano estadual de educação. E aí, consequentemente, nós viemos trazendo para o plano municipal. Ele teve aqui no município de Feliz Natal também, dando algumas orientações sobre o tema. E aí, onde nós tivemos a oportunidade de ter uma reunião, junto com os profissionais de educação e junto com os vereadores do município. Amém? Então, o papel da política nessa ideologia do gênero era isso, Era isso. Um dos precursores disso é aquele Jean Willis,
que saiu de um BBB da vida e ganhou um monte de votos, foi arrastado pela sua coligação e hoje está tentando introduzir uma série de coisas dentro do Senado e dentro da Câmara Federal. Posso ir adiante? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Posso continuar então? Mas essa é a menor preocupação da sociedade, irmão. Comecei dizendo nesse culto de ensino que nós estamos aqui com menos de 20% dos nossos membros. Se nós, como cristãos, não temos interesse no tema, imagina a sociedade lá fora, irmão. Imagina, eu vou rodar um vídeo agora aqui para você. Muda aí. Deixa aí que nós já vamos mudar, só para você ver. Uma entrevista que foi feita com algumas pessoas. E 80% não sabia o que era a ideologia do gênero. Quer ver? A difusão da ideologia do gênero no âmbito escolar, que sobretudo faz com que crianças e adolescentes peguem seus referenciais antropológicos e éticos de construção identitária, passando a construir-se sobre bases movediças. Isto é um reflexo do relativismo que nega a existência e o sentido de uma realidade objetiva. Na educação já está sendo inserido isto. Nós tivemos uma ideologia desde pequeno, e hoje isso é mutável. Isso é mutável. Que o rosa era uma cor feminina. Não era assim? Azul era uma cor masculina. Quando você vai definir o outubro contra o câncer, é o quê? E o homem contra a próstata? Novembro o quê? Então foi formada essa ideologia na nossa mente. As escolas já estão tentando transtornar isso. Não vejo nenhum problema, até porque eu acho que cor não define sexo. Mas a ideia por trás disso não é fazer com que isso aconteça, é fazer com que as nossas crianças tirem os referenciais que aprenderam na família, em casa. Aprendeu lá, mas aqui não funciona assim. Aprendeu desse jeito. Até alguns anos atrás, eu tinha o direito de decidir se meu filho ia para a escola ou não. Hoje é lei nacional. Se você não sabe, no Plano Nacional de Educação, é lei. A criança, aos 5 anos de idade, se ela nunca compareceu numa escola, o conselho tutelar vai em busca sua. Ele vai te procurar para saber por que essa criança não está. E a lei dá direito e garantia deles levá-lo para a escola. É dever, não é mais um direito do pai ter acesso à escola com o filho. É um dever do pai mandar o filho para a escola. Daí porque que a política tem introduzido dentro da educação, e a educação tentando implantar dentro dos nossos lares, através dos nossos filhos, essas ideologias. Passa para frente e coloca aquele videozinho lá rapidinho. Assista aí comigo. Eu nunca ouvi falar em ideologia de gênero, não. Não, eu não sei o que é ideologia. Não sei não. Olha, eu não vi falar, eu não tenho conhecimento assim. Ideologia é o que acreditamos, né? Agora não tenho noção do que seja, assim. Eu já tinha ouvido falar sobre o assunto, mas eu não sabia muito aprofundado, assim. Não tinha conhecimento, não sabia não. Não tô sabendo não. Não sabia. Isso aí é uma entrevista espontânea, irmão. Sei desse trabalho que vai ser feito pelo município, pela Câmara Municipal, né? Vai ser votado, mas não sabia que estava contido nesse plano essa ideologia de gênero. Eu ouvi dizer da votação, mas não sabia da ideologia. Eu não sabia. Não houve divulgação na mídia, pelo menos eu não vi na televisão, não vi nada.
Quer dizer, estão votando uma coisa dessa na surdina. Então deveria ter uma ampla campanha, esclarecer as pessoas o que é, qual a intenção, como vai funcionar. A ideologia de gênero é a autoconstrução da sua identidade sexual. Portanto, ela propõe que a pessoa tem que ser libertada da tirania da biologia. Na verdade, a ideologia de gênero quer desconstruir a pessoa, quer desconstruir a família. A opção sexual não envolve isso, mas o homem é diferente da mulher. Depois todo mundo tem o seu livre-arbítrio, mas não uma criança que ainda está em período de formação, ainda não tem o conhecimento do que é. Até a estrutura física do homem é diferente da mulher. Faz com que confunda a cabeça da criança. E, de repente, o governo tenta votar um negócio que vai contra tudo o que você aprendeu, tudo o que você idealizou para a tua família. Eu acho que é uma lei que vai acabar confundindo a cabeça das nossas crianças, vai acabar desestruturando toda uma questão organizacional da família. Não acho legal, não acho que seja uma coisa que venha contribuir para a sociedade brasileira, para o povo brasileiro. Jamais pode ser aprovada uma lei dessa, porque é absurdo isso aí. Eu penso que mulher nasce mulher e homem nasce homem. Não existe isso de que uma criança nasce sem sexo. Não, ela já nasce perfeita. A educação dos filhos tem que estar na mão da família, não tem que estar na mão do Estado, né? Então eu sou absolutamente contra. Até o dia 24 de junho, todos os municípios do Brasil deverão votar os seus planos municipais de educação. E pode ser que aí na sua cidade conste essa ideologia. Procure seus vereadores e digam a eles: não a ideologia de gênero. Você pode mudar essa realidade. Você está entendendo, irmãos? Quanto é sério o problema? Seríssimo. Seríssimo. Os municípios tinham a obrigação de votar e aprovar e colocar em prática até dia 24 de junho do ano passado, 2015. 2014 o plano nacional, 2015 o plano municipal. E você sabe qual que era a ameaça do governo federal para o município? Se não for aprovado, se não for votado e não colocado em prática até, os recursos não vêm mais para a educação do município. Daí o município tem que se virar nos 30. Aí tem que fazer aquela coisa em cima da hora, tem que fazer tudo. Foi aquilo que foi dito lá, não foi divulgado. Mas vou te mostrar por quê. Porque uma mentira, ela precisa ser maquiada. Uma verdade não precisa. Uma mentira precisa ser maquiada. Então eles maquiaram uma mentira. A ideologia do gênero, e ninguém sabia o que era. Por falta de informação. E vou dizer o segundo motivo: por questão de nós estarmos alienados também. Nós sabemos frases bonitas, mas porque está no Face. Não é porque nós lemos um livro que nos trouxe conhecimento. Eu vou repetir isso aqui, irmão, não me tenha por ignorante, não. Nós temos umas frases bonitas que nós falamos aí, mas é porque nós vimos lá no Facebook. Estava lá, gravei, não é lindo demais, vou gravar. Nós temos dificuldade. Eu já perguntei isso aqui, não vou nem perguntar para nós não ter um alvoroço. Qual foi o último livro que você leu? Se eu perguntasse para as irmãs, que já está completando 7 meses, que as irmãs ganharam um livro do Ministério Feminino, como é que é o nome? Os Caminhos de Deus? Mulher? A Caminhada da Mulher com Deus. Se eu perguntasse quantos lá já leu tudo, nós íamos ter um susto e uma decepção. Porque nós somos alienados às mídias, irmão. As mídias só notificam aquilo que eles querem. Só. O governo vai lá e prende a Rede Globo. Se você falar isso aqui, essa verba aqui que o governo manda para vocês, para de vir. Aí a Rede Globo omite um monte de verdade, maqueia um monte de mentira. Não é assim? Aí entra a Rede Record também dizendo: não, que nós aqui com nós o negócio é no culto e no grupo. Mentira também. Que tem dinheiro do governo injetado em cima dela também. E aí o governo vem e bloqueia. É a mordaça. Não fale, porque senão o recurso não vem. E você sabe que não é barato para manter um canal desse aí. Então eles dependem, e o governo manipula tudo do jeito que quer, da forma que quer, e assim por diante. Aí nós ficamos alienados à mídia. Não passou na TV, não vi, vixe, no Facebook tinha que ter acontecido, tinha que ter aparecido.
Nós não buscamos, nós não vamos atrás de fontes, nós não acessamos sites que nos trazem informação, nós não buscamos. Essa é a nossa maior dificuldade como brasileiro e como cristão. Amém? Para frente lá, por favor. Tem mais coisa para ler, mas o horário foi embora, irmã, muita coisa. A refutação científica. A genética já explica que o sexo é definido pelo par 23 de nossos cromossomos, que são chamados de cromossomos sexuais, XY masculino, XX feminino. Eu vou repetir para você gravar isso aqui. Nós somos definidos pelos cromossomos XY masculino, XX feminino. São esses cromossomos que determinam o nosso sexo, o que vai desenvolver, qual órgão genital desenvolverá no nosso corpo. Isso ainda dentro do útero da mãe. Nossas gônadas, nosso fenótipo, que são as características físicas da genitália interna e externa. A testosterona estimula a diferenciação do trato genital masculino e o hormônio antimuleriano. Degenera os canais mulerianos que definem o sexo feminino. A ação desses hormônios acontece. Isso aqui não é depois que a criança está grande. Acontece quando a criança ainda está sendo gerada no útero. Qual que é a primeira parte do corpo que nasce, irmão, que surge? Como? Certeza, irmão? Meu Deus, me ajude aí, as crianças do terceiro ano devem saber. Olha o Lucas dando um show em nós. A primeira parte que nasce no útero de uma mulher é o coração. Ele começa a pulsar. Daí, a partir daí é que o corpo vai criando. Não, então eu estou muito ruim para explicar as coisas. Meu Deus do céu. Amém? Então é o coração. Aí a partir do coração vai se formando. E no cromossomos, que é meu Deus do céu, esse hormônio antimuleriano, ele vai desfazendo os órgãos genitais, ou melhor dizendo, o processo da construção feminina, e vai deixando apenas a formação masculina. Aí é por isso que o médico não consegue descobrir, irmão. Tem alguns que vão 6º mês, 7º mês, ainda volta para casa frustrado. Meu Deus, não descobri ainda. Mas agora já estão fazendo quais negócio da alma já, né? Porque já tem um tal de 3D, tem um outro ainda mais avançado, morfológico, é isso? E daqui um dia eles vão fazer uma análise inteira da alma da pessoa. Que jeito que vai pensar, o que vai ser na vida adulta, o que vai... Isso é problema de hormônio. Esse hormônio aqui, no ato de destituir, esse hormônio mulleriano não desfez, ficou mal formado. É uma má formação genética, biológica. Não é nada cultural e não é nada social, como a ideologia do gênero diz. Ok? E esse nome, na verdade, existiu através de uma cultura grega. Hermes, um semideus, Afrodite, uma semideus, uma deusa, e aí eles tiveram um filho, e o filho não tinha uma definição certa, aí juntaram o nome dos dois, Hermes e Afrodite, hermafrodito. Amém? Então, é uma questão de genética, é uma questão de biologia e não uma questão cultural ou sociocultural, como a ideologia de gênero defende. Sim. Bom, deixa eu explicar algo rápido aqui, baseado no que nós acabamos de ler aqui. Você nunca vai ver um hermafrodito que decidiu ficar sendo homem. Você tem alguma história para me contar? Porque esse hormônio que desfaz, não desfez por inteiro. Não desfez. Você nunca vai ver um hermafrodito que tem um órgão genital grande. Não vai, masculino. É sempre pequeno.
Porque no processo da formação não desconstruiu aquele cromossomos, qual que é o masculino? XY, e o XX prevalece. Então não vai existir. Então é uma questão biológica e não uma questão sociocultural, como diz a ideologia de gênero. Vamos lá para frente, lá, porque o horário foi embora, irmão. E eu quero terminar em nome de Jesus Cristo. Nessa refutação científica, veja esse vídeo aqui, é bem curtinho. Esse vídeo é em outro idioma, mas preste atenção, vai acompanhando rapidamente na leitura aí. Pode colocar. Une fille et un garçon, est-ce que c'est pareil? Você nem colocar volume, que ele é bem... Non. Un garçon, une fille, ça n'est pas pareil. C'est même différent. C'est différent ici quand c'est petit. Ça devient encore plus différent là quand ça grandit. Et surtout, c'est différent dedans. Mais pour certains, une fille et un garçon, ce serait différent non pas parce qu'ils ont des corps différents, mais parce que les parents, la famille, la société, l'école, tout le monde les oblige à être différents. On est une fille parce qu'on a été obligé à être une fille. On est un garçon parce qu'on a été Essa é a ideologia de gênero. Et comme ils sont différents, ils ne sont pas égaux. Il y a alors pour certains un problème, celui de l'inégalité garçon-fille, qui devient plus tard l'inégalité homme-femme. Comment résoudre ce problème? En rendant une fille et un garçon totalement indifférents, et donc similaires. Il faut faire comme si un garçon et une fille, c'était pareil. Et faire en sorte que les parents, la famille, la société et l'école arrêtent d'obliger un garçon à être un garçon, et une fille à être une fille. Mais les parents, la famille et la société ne comprennent pas pourquoi il faut détruire ces mauvais réflexes. Alors certains se sont dit que l'école serait le meilleur moyen. À l'école, loin des parents et de la famille, on va apprendre à mélanger tout ce qui peut être fille ou garçon. Oui, un papa peut porter une robe et mettre du rouge à lèvres. Oui, les filles peuvent conduire des camions. Oui, un bébé peut avoir 2 mamans ou 2 papas. L'école doit, pour certains, tout mélanger entre le masculin et le féminin. Comme ça, c'est plus facile. Si c'est mélangé, c'est tout pareil. Donc, c'est l'égalité. Il n'y a donc plus de problème. Mais alors moi, quand est-ce que je saurai si je suis vraiment un garçon? Bah voilà, à force de tout mélanger, de faire comme si tout était pareil, un garçon ne sait plus s'il est vraiment un garçon, une fille ne sait plus si elle est une fille. A-t-on réglé le problème de l'égalité? Non, on a juste créé un autre problème, celui de l'identité. Nous ne voulons pas d'une école qui embrouille les enfants. Nous voulons que nos enfants apprennent à lire, à écrire et à compter à l'école. Nous voulons une école qui forme leur esprit critique par la culture. Laissez les filles être des filles. Laissez les garçons être des garçons. Ok? Você entendeu qual que é a intenção? E por que usar a escola? Confundir a cabeça da criança que está no processo de informação e que está longe dos pais. Lá eles podem reprogramar tudo, irmãos. Lá pode se reprogramar tudo. Sim, Silvana. Ainda não tem uma formação para decidir o que é certo ou errado. Então eles aproveitam e inculcam, né? Por isso que Salomão deu orientação para mim e para você, pai. Ensina o... Quem é que é para ensinar o adolescente? É para ensinar o jovem? É para ensinar a criança. É na fase... Depois que cresce não adianta tentar colocar a rédea não, meu irmão. Depois que cresce não adianta... Não ensinou quando estava sobre... quando era criança, igual Salomão ensinou, aí tu vai ter problema na fase da adolescência, vai ter problema na fase da juventude. Instruem quando é menino, quando é criança. Amém? Deixa eu continuar aqui, eu quero encerrar aqui. Nós vamos terminar, irmãos. 10 minutinhos nós encerramos. O horário já foi, mas eu quero encerrar para nós não ficarmos pela metade da aula. O segundo tópico diz aqui, ó: até que ponto é certo ser politicamente correto? Irmãos, esse termo tem me preocupado muito. Politicamente correto dentro das igrejas tem me preocupado muito, porque tem feito com que nós percamos a identidade. Deixa eu dizer uma coisa que eu disse aqui na primeira lição dessa revista. Eu disse que nós
Para lidar com o desafio no século 21, como igreja, nós tínhamos que entender que nós temos uma identidade. Nós somos sal e somos. Se formos sal sem sabor, não presta para nada. Se for luz escondida debaixo do alqueire, não serve para nada também. Não é assim que Jesus disse? Então nós temos que ter uma identidade. E esse politicamente correto vem para confrontar a nossa identidade. Observe isso aqui. Dentre a multidão de males que infestam a igreja brasileira, estou falando da brasileira porque é a nossa que nós vivemos, hoje eu quero destacar o politicamente correto. Muito provavelmente a maioria de nós já foi enganada por ele. O politicamente correto nos faz pisar em ovos enquanto nos comunicamos. Toda palavra e pensamento deve ser escolhida para, de forma alguma, desagradar o próximo. Você é confrontado e não tem coragem de falar. Não, porque eu quero. Não, a gente tem que manter uma. Olha, o cuidado com o politicamente correto, irmão. Você nunca invade a privacidade de ninguém para confrontá-lo. Mas quando você é confrontado, você tem o direito de confrontar também. Isso é relativo. Quando você invade a privacidade de alguém para confrontá-lo, você está sendo politicamente incorreto. Mas quando você é confrontado por alguém, você tem o direito de revidar. É direito seu. Aí alguns dizem, não, eu nem falei nada por conta, não quero achar problema não. Você foi confrontado? Defenda aquilo que você acredita, irmão. Defenda aquilo que você é. Por isso que eu acabei de dizer aqui agora há pouco sobre os covardes que estão pagando 2 milhões de canal de televisão para ficar fazendo firula na televisão e não tem coragem de defender a palavra. Para mim são covardes. São camaradas que não têm cinto na calça, não tem peito para dizer, não, eu vou defender a palavra de Deus. Eles são politicamente corretos demais. Hoje eu estou aqui, até as mensagens não pode conter o tema pecado, vinda de Cristo, Deus me livre, juízo final. Aí sabe o que é que a nossa sociedade, irmão, hoje no século 21, existe uma sociedade que não acredita num Deus que traz juízo. Eu vi alguém postando poucos dias no Facebook dizendo, não sei como é que esses pregadores conseguem ficar pregando um Deus mau, um Deus que cobra, um Deus que traz juízo, um Deus que não sei o que. Irmão, está na Bíblia. Mas por que essas pessoas formaram essa ideologia? Por causa das suas formações. Irmão, fica tranquilo, viu, Pablo? Você pode pecar, meu filho, não tem problema não. Deus é um Deus tão amoroso. Se você pecar hoje 30 vezes, chegar de tarde e pedir perdão, Ele vai te perdoar. E amanhã, pastor, posso? Não, pode pecar 40, mais do que ontem. Não tem problema. É esse Deus que está sendo pregado em nome do politicamente correto. A pergunta que nos é feita é, até que ponto é certo ser politicamente correto? Vou repetir o que eu disse no início. Quando você invade a privacidade de alguém, você está sendo politicamente incorreto. Respeite o direito do outro, mas quando você é confrontado, defenda a verdade que você vive, defenda aquilo que você acredita, porque senão nunca você será sacerdócio real, povo adquirido e nação santa. Nunca nós usufruiremos do papel que Deus nos deu aqui na terra. Ah, pastor, é que eu fui confrontado e eu não tive, não, deixei para lá, não. Quando você é confrontado, há um direito dado a você, porque a sua privacidade foi invadida. Agora não invada a privacidade de ninguém, porque aí sim é politicamente incorreto. Amém? Você entendeu? Vamos lá. Até que ponto é certo ser politicamente correto? Da onde é que vem esse termo, politicamente correto? Você vai aprender agora, quer ver para frente? Vem do marxismo cultural. O politicamente correto é, dentre outras coisas, mais uma corrente do relativismo. Tudo é correto, ou tudo é relativo, não é assim? Relativismo defende essa ideia de tudo é relativo, depende do lugar, depende da cultura e depende da hora. Então tudo é relativo. Esta é uma corrente do relativismo, onde é pregado que não há verdade absoluta. Se não há verdade absoluta, como é que eu vou falar sobre pecado? Se não há uma verdade absoluta, como é que eu vou falar sobre céu e inferno? Se não há uma verdade absoluta, como é que eu vou falar que Jesus vai voltar para buscar a igreja? A igreja está aceitando isso dentro dela. Olha lá,
onde é pregado que não há verdade absoluta. Assim, um subjetivismo onde qualquer visão é verdadeira, dependendo unicamente da percepção que cada um tenha sobre determinado tema. É uma corrente do marxismo. Essa corrente, irmãos, ou melhor dizendo, essa ideologia, ela é antiga. Ela que vem trazendo uma série de novidades para dentro da nossa cultura e que aos poucos tem influenciado a igreja. Vai para frente, por favor. A mensagem de Jesus Cristo. Sim. Comecei respondendo. Jesus não era politicamente correto. Ah, pastor, como assim? Ele tinha compromisso apenas com a verdade. Ele disse em João 8,32, não vamos nem ler porque o tempo não nos permite, conhecereis a... E a verdade? Quem é que liberta? Por que o homem não está sendo libertado na igreja do século 21? Falta a verdade. Ele tinha compromisso apenas com a verdade do Pai. O Deus de amor, e justamente por isso, foi verdadeiro em tudo que fez. Eu tenho uma frase que eu digo aqui há 6 anos. Verdade e amor são duas coisas que precisam andar, porque amor sem verdade é hipocrisia. Verdade sem amor é brutalidade. Nós temos que tomar um cuidado muito grande, irmãos, porque em nome do amor de Deus, nós estamos omitindo a verdade. É por isso que nós não ganhamos almas mais. É por isso que o reino de Deus não cresce, porque está crescendo igrejas. A preocupação é com o crescimento, o número de pessoas. Essa é a maior preocupação do século 21. E em nome desse crescimento, desse pseudo crescimento, a igreja não prega mais a verdade, só prega aquilo que agrada o homem. Que tema que você gosta de ouvir, Dalírio? Avivamento. Então recebe em nome de Jesus. O anjo do Senhor passeia neste lugar. Tem anjo derramando unção sobre a tua cabeça aí. Tem um anjo com uma bandeja de ouro, e eu estou vendo brilhando aqui em nome de Jesus na tua frente. Dalírio pula para cima, da glória a Deus, fala em línguas estranhas, sai daqui sorrindo. Aí eu pergunto para Silvana, que tema que você gosta de ouvir? Eu gosto de ouvir sobre bênção, pastor. Recebe em nome de Jesus a bênção. Eu estou vendo Deus indo lá na tua casa, está entregando. Quando chegar lá já vai ter uma carreta despejada. E a Silvana pula para cima, da glória a Deus, aleluia. Diz, não quero sair dessa igreja mais nunca. Entre aspas, é o pseudo politicamente correto. Olha o cuidado que nós devemos ter, irmão, porque amor e verdade precisam andar juntos. Quer ver que diz aqui 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16, diz assim, ó: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, amém? Para redarguir, amém? Para corrigir, amém? Mas então que evangelho é esse que está sendo pregado aí? Só benção, toma. Não tem isso aqui. Se toda escritura é proveitosa para tudo isso, ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus, eu e você, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É bom que nós sabemos que Deus tem bênção para nós, mas é bom que nós sabemos que há maldição para aquele que não obedece também. É bom saber que existe um céu com rua de ouro e muro de cristal, mas é bom que saiba que existe um inferno, onde o fogo arde, onde o homem não morre, onde o bicho come. Nós temos que saber de toda a verdade. Como é que nós sabemos de meia verdade? Esse evangelho do século 21 é um evangelho de meia verdade. Sim, Pablo. Essa é a verdade, irmão, que o ser humano quer viver, uma pseudo-verdade. Aquilo que me agrada, aquilo que me faz bem, aquilo que é bom, aquilo que é agradável aos olhos. Se coloca de pé, por favor, que eu vou terminar aqui.
Número. Eu preciso manter o aluguel, eu preciso manter o carro, eu preciso manter. Então eu preciso ser politicamente correto para não espantar o fulano, o beltrano, o ciclano, porque vai deixar de dizimar, vai deixar de ofertar. E como é que eu vou pagar a despesa da igreja? Você acha que não tem hora que eu não penso nisso também? Começar a mudar de rumo aqui, porque o negócio está ficando difícil. Mas não é dificuldade para pagar a conta aqui, viu? Mas vamos lá, em nome de Jesus. Jesus diz que vai manter o negócio, nós vamos para frente. Olha lá. Ao mesmo tempo que nos manda amar o inimigo, Jesus Cristo chama os fariseus do que eles eram: hipócritas, raça de víboras, cães, porcos. Isso aqui é Jesus pregando, irmão. Pergunta se eles leem isso aqui em alguma dessas igrejas aí. Lê não. Olhe bem, o mesmo que foi no templo e quando chegou e viu os cambistas, pegou o chicote e começou a dar lapada em todo mundo. Vê se eles pregam sobre isso aqui. É o mesmo Jesus que quando vieram trazer a prostituta, estava escrevendo na terra, aí os caras dizem assim: Jesus, vamos ver se Jesus vai cair na nossa. Essa mulher que é prostituta, o que nós faz com ela? A lei manda apedrejar. Jesus, olha, diz assim: agora eu preciso decidir. Aí Jesus escrevendo, olha, diz: quem aqui nunca pecou aí pode começar a mandar pedra para cima. Um parou, voltou à consciência, o outro também falou: não, mas nós já pecamos também. E quando Jesus olha, diz: mulher, cadê teus acusadores? Já foram embora, Jesus. Olha o Jesus de amor, mas olha o Jesus de justiça. Vai, filha, mas não peque mais. É esse Jesus que nós precisamos pregar. Esse Jesus que demonstra o amor, mas demonstra a justiça e o juízo dele também. Olha lá, os vendedores do templo expulsou todo mundo. Quem ama não se cala ante ao engano, à mentira, o erro e ao pecado. Vou repetir: quem ama não se cala ante, olhe bem, ao engano, à mentira, o erro e o pecado. Quem ama fala a verdade. Posso terminar? Pode ir para frente aí que eu estou encerrando aqui em nome de Jesus. Jesus jamais permitiu que o socialmente aceitável pervertesse o sentido da verdade, tirasse a identidade do Pai. Olhe bem, ele dizia o que os homens precisavam ouvir, confrontando-os em seus desvios e erros. O que muitas vezes parecia uma atitude politicamente correta por parte do mestre, na realidade era a mais simples expressão da justiça e da verdade. Jesus amou a mulher adúltera, mas ordenou que ela não pecasse mais. Jesus amou o homem que lhe perguntou o que era necessário fazer para herdar a vida eterna, mas ordenou que ele vendesse tudo quanto possuía e desse o dinheiro aos pobres. Além disso, ousadamente combateu os fariseus e escribas em nome da verdade. E os fariseus e escribas são o maior símbolo da hipocrisia até hoje. Até hoje. Nós temos aí os extremos. Nós temos os extremos aí. Nós temos uns aí vivendo a legalidade de uma forma relaxada, e outros vivendo um extremo da hipocrisia. É muita santidade e nada de Deus. Diga comigo assim: precisamos entender. Precisamos entender que somos defensores do Evangelho de Cristo. Temos que ter uma identidade, porque senão não prevaleceremos. Pergunta para quem está pertinho de você: o que é politicamente correto? Diga assim: cuidado com o politicamente correto. Cuidado. Solta esse vídeo aí, nós já estamos encerrando.